Você já estudou inglês antes, mas ainda não consegue entender o que os outros dizem? Você acha que tem algum bloqueio que não lhe permite falar inglês com fluência? Você aprende, mas depois esquece tudo. Você já experimentou várias técnicas ou cursos, mas não consegue avançar? Se você se sente assim, saiba que você não é o único. De acordo com o British Council, apenas 5% dos brasileiros sabem falar inglês. E desses 5%, somente 1% é realmente fluente no idioma. Então, para te ajudar a aprender inglês e juntos aumentarmos o número de brasileiros que sabem inglês, desenvolvi um método de aprendizado semelhante ao que eu mesmo usei para aprender não só inglês, como também espanhol, francês e chinês. E é isso mesmo que você ouviu. Este método é tão eficiente que eu utilizei para aprender a ler, escrever, entender e falar bem várias línguas, inclusive o chinês mandarim. Este método te ajudará a aprender mais rápido e melhor, mesmo que você nunca tenha estudado nada de inglês antes, ou já tenha experimentado outras metodologias, mas que não funcionaram para você. Eu o chamo de SICAR, e daqui a pouco te explicarei como ele funciona. Meu nome é Douglas, sou professor de inglês há mais de 20 anos e tive mais de 5.000 alunos no Brasil, na Europa e na Ásia, onde morei por muitos anos. Mas antes de criar este método, eu também não sabia falar inglês. Afinal de contas, ninguém já nasce sabendo de tudo, não é? Também já tive muitos alunos que tinham bastante dificuldade para aprender inglês. Alguns se sentiam até como se tivessem algum bloqueio de inteligência. Mas acredite, eu sou pós-graduado em neurociência com enfoque em linguística, memória e desenvolvimento cognitivo. E eu posso lhe garantir que se você tem dificuldade para aprender, isso não é uma questão de pouca inteligência, mas apenas uma questão de falta de treino. O ser humano é capaz de aprender qualquer coisa, basta apenas que você saiba treinar seu cérebro da maneira correta. Você sabia que é possível até aumentar o seu QI? Mesmo que você tenha nascido com um QI baixo ou mediano, por exemplo, você pode treinar seu cérebro frequentemente com atividades que estimulem a inteligência. E em poucos meses, seu QI aumentará. Eu mesmo já fiz isso para testar e fiquei impressionado com o resultado. E da mesma forma que qualquer pessoa pode aumentar a inteligência, também podemos aumentar nossa capacidade de aprender inglês melhor. Mas se você acha que precisa ser muito jovem para aprender, saiba que isso também é um engano. Todas as línguas que sei falar hoje, aprendi depois de adulto. O chinês foi a última delas. Eu já tinha mais de 30 anos de idade e aprendi chinês tão bem quanto o inglês quando eu tinha apenas 18 anos. Depois que me deparei conversando em várias línguas com gente de todos os continentes, e principalmente depois que aprendi até chinês utilizando este método, descobri que, de fato, aprender inglês é muito mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Basta apenas que você aplique um método eficiente e dedique alguns minutos por dia, pelo menos umas 3 vezes por semana. Com um bom método e um material legal, você aprenderá até a gostar de inglês e estudará com prazer. Alguns cursos de inglês são chatos, com excesso de textos, exercícios e gramática, e sem imagens, áudios ou vídeos suficientes. Com o método SICAR, você aprende todo o vocabulário novo com imagens, áudios e explicações de pronúncia. E mesmo que você ainda fique na dúvida sobre o significado de algum termo, você encontrará todas as traduções no material do curso. Nos cursos gratuitos dá até para aprender um pouco, mas eles não têm videoaulas, ou quando tem, elas não são interativas, ou seja, são videoaulas sem imagens, sem explicações de pronúncia, e sem a possibilidade de você interagir com um vídeo, como explicarei mais adiante. Eu passei alguns anos quebrando a cabeça para descobrir como aprender bem uma língua estrangeira. Só consegui ficar fluente depois que apliquei este mecanismo, que te explicarei agora, e que alavancou a minha carreira no exterior. Depois que aprendi inglês, minha vida mudou radicalmente. Fui contratado por empresas multinacionais com escritórios em vários países. E foi por meio delas que morei na China, na Inglaterra e até na África do Sul e na Estônia, lá na fronteira com a Rússia. Tudo isso com salários cerca de 5 vezes maiores dos que eu recebia no Brasil. Eu passei a ter uma ótima qualidade de vida, pagava aluguel de ótimos apartamentos, pagava todas as minhas contas e ainda sobrava mais da metade do meu salário para fazer o que eu bem quisesse.
Eu morava na China, passava férias na Europa todos os anos, comia nos melhores restaurantes e comprava tudo o que eu queria. E mesmo assim, ainda sobrava dinheiro para investir na minha aposentadoria. Até hoje, recebo diversas propostas de trabalho em todos os lugares do mundo. Porque as grandes empresas precisam de pessoas que saibam falar inglês. Então, para conseguir isso, você precisa parar de ficar querendo aprender inglês em escolas de idiomas tradicionais ou fazendo cursos gratuitos, que até servem para aprender algumas palavras, mas que não te ensinam bem como pronunciá-las ou como usá-las em uma conversa, por exemplo. Pare de perder seu tempo sendo enganado durante tantos anos. Eu conheci muitos brasileiros que passaram até mais de 4 anos estudando em escolas de idiomas ou fazendo cursos gratuitos, e quando eu conversava com eles em inglês, percebia o quanto eles haviam sido enganados. Eles misturavam inglês com português e ainda pronunciavam as palavras erradas. Muitas vezes até dizendo coisas completamente diferentes do que eles achavam que estavam dizendo. Você pode aprender a se comunicar bem em inglês em apenas alguns meses e ficar fluente a partir de 1 ano. O tempo médio e real para uma pessoa ficar fluente em inglês é entre 1 e 2 anos. Eu mesmo me tornei fluente em inglês em 1 ano e meio utilizando este método que te explicarei agora. Você precisa aprender primeiro o conteúdo mais utilizado no dia a dia. No começo, não adianta aprender gírias ou termos técnicos. Você deve começar a aprender primeiro o básico, ou seja, o vocabulário mais usado no dia a dia dos nativos. Só após já ter dominado este vocabulário básico é que você deve passar a aprender o conteúdo que é menos utilizado e com menos frequência. O curso que criei para você já começa com uma seleção de vocabulário que fiz pesquisando as listas de palavras para alunos de inglês da Universidade de Oxford. Neste método, selecionei as palavras mais úteis para serem ensinadas logo nas primeiras lições do curso. E, gradativamente, à medida que você vai avançando, o vocabulário também vai se expandindo. É por isso que as primeiras lições do curso são sobre comidas e bebidas e os lugares da cidade. Pois não adiantaria você aprender várias gírias ou termos técnicos se você não souber nem como pedir um prato num restaurante ou perguntar onde fica o banheiro, não é mesmo? Como se diz em inglês, first things first, ou seja, as primeiras coisas primeiro. A segunda estratégia fundamental é aprender inglês usando imagens. O nosso cérebro aprende muito mais quando associamos as palavras com as imagens. Lembra quando você era criança e aprendeu o português? Alguém te mostrava as palavras escritas ou traduzia tudo para algum outro idioma para que você pudesse aprender? Não, né? Você aprendeu a dizer água, por exemplo, quando escutou alguém na sua casa colocando um pouco de água num copo e falando a palavra água. Então, você associou a imagem da água com a fonética da palavra água. Você não precisou ver como aquela palavra era escrita para aprender a pronunciá-la. E menos ainda, não precisou que alguém a traduzisse para outro idioma, até porque provavelmente o português foi a primeira e a única língua que você estava aprendendo naquela época. Portanto, todo o vocabulário deste curso é apresentado com fotos. Mas, mesmo assim, cada atividade possui uma lista com todas as traduções em português, caso você precise consultar depois. A terceira estratégia de ouro é da categorização, ou seja, aprender o vocabulário dentro de determinadas categorias. Nosso cérebro absorve melhor os conteúdos quando aprendemos palavras que fazem sentido dentro de um determinado contexto. Foi pensando nisso que elaborei este curso com o conteúdo de cada lição tendo associação completa. Ou seja, você não encontrará palavras aleatórias. Você aprenderá tudo dentro de determinadas associações. Por exemplo, ao invés de aprender as palavras milk, airport e soccer, leite, aeroporto e futebol, que são 3 palavras de categorias bem diferentes, você as aprenderá cada uma dentro de sua própria categoria e junto com outras palavras para que você possa formar frases. Então, ao invés de aprender milk, airport e soccer, por exemplo, em uma mesma lição, você aprenderá drink, juice e morning, beber, leite e manhã, para assim formar a frase I drink milk in the morning, eu bebo leite de manhã. Em outra lição, você aprenderá, por exemplo, airport, far e downtown, aeroporto, longe e centro da cidade,
para poder dizer The airport is far from downtown. O aeroporto fica longe do centro da cidade. A quarta estratégia importante é a escuta e a repetição. Você não irá aprender nada se ver ou ouvir uma palavra nova apenas uma única vez e nunca mais encontrar aquela palavra de novo. E, obviamente, você também não aprenderá a pronunciar se você não falar. Lembra quando você aprendeu a andar quando era criança? Você aprendeu a andar sentado ou andando? Da mesma forma, só aprendemos a falar falando. Portanto, este curso te dá a oportunidade de tocar os áudios para que você possa ouvir e repetir quantas vezes você quiser. E a propósito, os áudios deste curso foram gravados por nativos da língua inglesa de vários países, para que você possa, desde o início, se acostumar com os diversos sotaques do inglês. A quinta estratégia crucial é manter o conteúdo novo na sua memória para a vida toda. O pesquisador alemão Hermann Ebbinghaus descreveu a chamada curva do esquecimento. Em seus estudos, ele descobriu que o ser humano começa a esquecer palavras novas logo após os primeiros 20 minutos após ter sido exposto a elas. Ou seja, quando vemos ou ouvimos uma palavra nova e a repetimos logo em seguida, achamos que aprendemos. Mas, na verdade, aquela palavra ficou apenas em nossa memória de curto prazo. Então, precisamos levá-la para a memória de longo prazo. E para fazer isso, é necessário que revisemos o conteúdo novo diversas vezes durante pelo menos uma semana. Portanto, se você fizer as atividades deste curso na sequência em que elas são apresentadas, você irá automaticamente fazer as devidas revisões e repetições espaçadas que você precisa para aprender inglês para o resto da sua vida. Como se diz no ditado chinês, 好好学习，讲讲想象. Ou seja, estude bastante e progrida todos os dias. Portanto, a sigla CICAR significa C de conteúdo útil, I de imagens, C de categorização e contextualização, A de áudios para escutar e R de revisões e repetições. A boa notícia é que você não precisará passar vários anos estudando neurociência, pedagogia e linguística para desenvolver um método e criar seu material de estudos. Eu já fiz tudo isso para você com a metodologia deste curso, que lhe permite aprender o básico em poucos meses, para que você possa destravar seu inglês e seguir treinando para a fluência após um ano. São centenas de atividades interativas e áudios e várias dezenas de videoaulas e quizzes. No final de cada módulo, há um teste para você avaliar seu aprendizado. Se você é do tipo que gosta de imprimir os materiais para estudar no papel, este curso disponibiliza todo o conteúdo em PDFs para você baixar, ler e fazer os exercícios que, aliás, vêm todos com gabarito ao final para você checar todas as suas respostas. Além disso, após a compra do curso, você poderá entrar em contato diretamente comigo para tirar qualquer dúvida que você venha a ter. Você também receberá acesso vitalício ao curso, com direito a todas as atualizações que nossa equipe de gravações e edições fizer. Neste momento, você deve estar pensando, nossa, um curso como esse, tão bem preparado, que levou anos de estudo, pesquisa e criação, deve ser bem caro. Mas por incrível que pareça, ele não é. Ele possui um preço bastante acessível, podendo até ser parcelado em vários meses e com valores das parcelas equivalentes a um almoço num restaurante popular. Você terá acesso a todo o conteúdo e todas as funcionalidades seguindo o método que citei aqui e que foi o mesmo que me fez aprender inglês tão bem e tão rápido. Você conseguirá isso comprando seu curso agora, pagando apenas uma taxa única e vitalícia. Depois disso, nenhum valor a mais será cobrado. Eu sei tanto do sucesso deste curso que te ofereço 7 dias de garantia para você pedir um reembolso caso não goste do curso. Então, você tem risco zero para comprar o curso agora e ver na prática como ele funciona. Essa é a chance que você tem para alavancar o seu inglês de uma vez por todas e aumentar suas oportunidades de trabalho, melhorando sua renda e sua qualidade de vida. Clique no botão abaixo e comece sua jornada de sucesso internacional agora mesmo.